Hoje estamos no dia 18 de novembro de 2010, né? 2010, e eu particularmente estou passando por um momento muito especial. Estou tendo a oportunidade de, aqui na casa do maior paradigma da história da segurança do trabalho, ou seja, como técnico de segurança do trabalho, meu amigo de sempre, Álvaro Zocchi. Então ele gentilmente cedeu a nossa vinda aqui à sua residência para que a gente fizesse essa conversa, que certamente será de grande utilidade para a nossa geração, foi para a minha geração, e certamente será de grande contribuição para as próximas gerações de técnicos de segurança e profissionais especializados no setor de segurança e saúde do trabalho. Zocchi, muito obrigado. Eu gostaria, Zocchi, que você fizesse a sua mensagem inicial, depois nós vamos começar a nossa conversa. Eu agradeço também a oportunidade ao Sintese e ao Armando em particular por poder dizer alguma coisa da minha trajetória profissional, como comecei, como prossegui, as dificuldades, as vitórias, os desencantos que nós tivemos, que é sempre comum nas profissões, mas principalmente na época em que eu comecei. Ok, Zocchi, você começou a atuar como profissional especializado em segurança do trabalho, se eu estou bem informado, nos anos 50, ou seja, eu desconheço um outro profissional que tenha começado antes de você. Exatamente quando começou, onde começou e como que isso se deu na sua vida profissional? Bem, eu tomei conhecimento da segurança do trabalho quando eu passei a trabalhar na General Motors do Brasil. Na ocasião, eu era mecânico de manutenção e entrei na General Motors para trabalhar numa área de produção manual de peças, porque eu tinha habilidade para isso. Ali eu tomei conhecimento, a General Motors já trouxe lá dos Estados Unidos, naturalmente, a imagem da segurança. Eu já recebi luva, recebi óculos, uma porção de coisas que eu desconhecia até então. Mas a primeira encontro mesmo com segurança foi em 1948, quando a General Motors instalou a CIPA. A CIPA da General Motors foi instalada em 1948. Ali começou a ser divulgado internamente o que era segurança. Eu, dessa área de produção de peças, eu passei para ferramentaria, fui ferramenteiro, e dali, por qualquer razão, mérito me transferiram para engenharia, onde eu passei a exercer o cargo a função na época chamada análise de processo, onde se estudava os processos para melhorar no que fosse possível, principalmente melhorar do ponto de vista de esforço humano. Nessa atividade, a gente tinha a segurança do trabalho como uma pequena parte da segurança, uma pequena parte. Mas eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa de segurança nessa parte. E em 1958, 56, quando a General Motors resolveu criar um serviço de segurança, uma seção de segurança, me convidou para ser o primeiro inspetor de segurança da General Motors e também da indústria automobilística. Na indústria automobilística não havia nada de segurança até então. Então eu, como já conhecia bastante a fábrica, já tinha tido algum conhecimento de segurança do trabalho através da atividade de análise de processos, eu me dei bem. Eu pedi 90 dias de experiência para ver se me acostumaria, tanto que me acostumei que trabalhei por 51 anos na profissão. Durante esses 51 anos, Zocchi, certamente você, como um profissional de sucesso, talvez um dos mais bem-sucedidos na história da saúde e segurança do trabalho no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, competência, resultado e reconhecimento. Nesse primeiro momento, qual foi o grau de dificuldade que você teve para desempenhar o seu papel
e aceitação que houve da parte da empresa e dos trabalhadores com relação ao seu papel de especializado em segurança e saúde do trabalho. Eu vou contar primeiro um impacto que eu tive. Em 1956, se realizou o segundo Congresso de CIPA no Brasil. O primeiro Congresso de CIPA no Brasil foi no Rio de Janeiro, em novembro de 55. Em 56, quando comecei a trabalhar, o segundo Congresso, pasme, foi em Niterói. E eu estive lá. Acompanhando um grande profissional de segurança e medicina e higiene do trabalho no Brasil, foi Silas Fonseca Redondo. Mas eu fiquei com medo. Dentro daquele congresso, gente discutindo coisas assim absurdas que eu achava na época. Por exemplo, alguém queria discutir o coeficiente de gravidade de acidente do Brasil com o que tinha acontecido na guerra. Quer dizer, eu achei que era um absurdo. Um outro chegou lá, levantou e disse que não, isso aqui só vamos ter segurança do trabalho quando houver uma automatização completa da indústria. E nós vemos que hoje nós temos essa automatização e o Ocidente continua a conhecer. Então, eu sabe que eu fiquei meio preocupado. Falei, olha onde eu me meti aqui, né? Que confusão. Eu tinha alguns meses só de segurança. Aquela segurança que eu conhecia na minha atividade anterior não tinha nada a ver com aquilo que eu estava ouvindo. Mas eu resolvi, falei, eu vou em frente. E fui em frente. Bom, qual era as dificuldades? Mesmo na General Motors, note bem, que ela queria pôr a segurança do trabalho, queria que aqui tivesse uma segurança do trabalho baseada nos mesmos princípios de segurança que ela obedecia nos Estados Unidos, que eram os famosos 7 princípios básicos de segurança do trabalho. E o ponto nevrálgico e mais importante... Você lembra quais eram os 7 princípios? É? Quais eram os 7 princípios? Bom, olha, eu ia falar do mais importante. O mais importante que dizia que a segurança tem que ser realizada por meio da supervisão das áreas de trabalho. O supervisor é o responsável pela segurança do trabalho, pela aplicação dos programas de segurança na fábrica. Não foi fácil, porque alguns supervisores de 30, 40, 50 anos de fábrica, mas espera um pouco, sempre foi assim, vamos mudar, vamos mudar. Claro, como eu conhecia toda a fábrica, toda a supervisão, e eles me respeitavam pelo trabalho que eu fazia antes, eu conseguia alguma coisa. Mas foi difícil. Foi muito difícil. E o que levou a General Motors, digo a precipitar, mas a antecipar talvez a criação desse serviço, é porque a General Motors, na ocasião, passou a fabricar no Brasil a frigideira, a geladeira. A frigideira é a marca da General Motors, não sei se alguém sabe. E a General Motors não tinha prensas aqui, e precisou de prensas para produzir a geladeira. E começou a abrir acidente em prensas. Então a ideia é, bom, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Então o meu primeiro grande trabalho em segurança foi em prensas. Nós passamos a adotar um sistema que era adotado na frigideira Dayton, nos Estados Unidos. É um trabalho que, note bem, que eu aprendi o seguinte, que foi sempre me guiou na minha vida. Que segurança do trabalho é fazer o melhor que se pode com aquilo que se dispõe. Por quê? Nós não dispunhamos de muita coisa na época da segurança de prensa. Mas então nós fizemos muita coisa com aquilo que estava disponível. Um plano da Dayton, auxílio do pessoal do SESI também, que conhecia alguma coisa a respeito. Hoje, aquilo que se fez na época não teria valor nenhum hoje, da evolução tecnológica, mas daquilo que se dispunha, nós fizemos um grande trabalho. Nós acabamos com os acidentes de imprensa, inclusive fazendo uma adaptação de comando bimanual que não existia na praça. Foi adaptado lá pela nossa engenharia um sistema que permitia que o operador acionasse a presa com as duas mãos, porque não se dispunha de nada de melhor na praça. Então, o que nós desenvolvemos é um sistema que
aquilo que a gente dispunha, tanto em material como em conhecimento, ou criatividade da nossa engenharia, nós criamos um sistema que permitia segurança, embora nós tivesse uma pequena interferência no volume de trabalho. Mas a General Motors não se interessava por isso. Quando nós colocamos depois desse comando de manual, nós colocamos no plano lá da Frigidaire Dayton, que era um clausuramento total da área de segurança. Nós tínhamos uma ideia de que poderia reduzir a eficiência do trabalho. E reduziu. Note bem, no departamento que trabalhava na engenharia, o que cuidava também diariamente da eficiência diária do trabalho. Então teve operação que reduziu 50% de eficiência, até que os operadores se adaptassem ao sistema. Quando se adaptou ao sistema, aquilo que passou a 50% passou a 120% de eficiência. Quer dizer, é a tal de coisa. Muitos abandonavam na época a segurança, porque achavam que a segurança atrapalhava a produção. Atrapalha até o ponto em que não se faz a coisa direita, que não se, e as pessoas não se adaptam ao sistema. Então, na General Motors foi uma grande experiência que eu tive. Aquilo que, na introdução, deu uma redução na eficiência, em curto prazo deu um aumento compensador. Então, isso, partindo do princípio que temos que fazer o melhor que se pode com aquilo que se dispõe de segurança. Ok. Você é da geração dos autodidatas, ou seja, em que pese você trabalhava numa multinacional americana, mas no Brasil não existia literatura, não existia suporte técnico para auxiliar no desempenho profissional do setor de segurança e saúde do trabalho. Qual os momentos que você foi o principal autodidata, por sinal, um dos profissionais da nossa geração que mais publicou material técnico, livros, apostilas e muitos trabalhos, como que você hoje você enxerga aquele momento que você teve que ser proativo para poder ser autodidata e o contexto a nível nacional das pessoas que te procuravam para pedir a sua ajuda, como eu fui um desses? Na época, a BPA, que é a sede no Rio, tinha um escritório em São Paulo, ela tinha um curso que não era para formar inspetor de segurança, era para divulgação, chamava Curso Geral de Segurança. Eu fiz esse curso, me ajudou um pouco. Mas na General Motors eu já encontrei alguma literatura, por exemplo, o manual do National Safety Council e um livro que eu tenho, que foi a minha, o meu guia, é um livro do Heinrich, que aliás está naquela, estou mandando para você nessa doação aí, que o Heinrich para mim foi na década de 26, aliás ele começou o trabalho dele no ano que eu nasci, 1926. Ele publicou um trabalho muito intenso, foi o primeiro homem, primeiro trabalho, que mostrou que o acidente de trabalho é antieconômico e que prevenir acidente traz economia. Ele foi o primeiro que falou em custo de acidente de trabalho no Brasil, aliás, no mundo. Então, esse livro me ajudou muito. Então, agora, o que me ajudou muito, no ano seguinte, em 57, a General Motors me mandou para os Estados Unidos, eu fiquei 5 meses lá, em fábrica da General Motors, nos Estados Unidos e no Canadá, apenas aprendendo. E naqueles 5 meses que eu fiquei lá, eu acho que valeu por 5 anos aqui no Brasil, da época. Eu aprendi muito, aprendi com os diretores de segurança, aquilo que é um gerente de segurança, aquilo era chamado de diretor de segurança. Com o Safety Inspector, que era o Safety Inspetor de Segurança que eles tinham na época, no congresso do National Safety Council, que foi o encerramento da minha temporada lá, enfim, esse foi um grande passo de aprendizado. Com menos de eu tinha
tinha trabalhado 1 ano em segurança, assim, de maneira, sei lá, autodidata, mesmo como você já falou. E lá eu aprendi, então, de maneira muito ampla, gostei muito, aprendi muito, foi muito valiosa para mim essa temporada nos Estados Unidos. Eu voltei dos Estados Unidos com a incumbência de instalar o serviço de segurança nas novas fábricas, na General Motors, lá no Santa, que foi inaugurada em 58, pelo Juscelino Kubitschek, e ele inaugurou a fundição. Era uma fundição de blocos de motores, que o motor ia ser produzido na fábrica de São José. E ele teve a incumbência de vazar o primeiro bloco de motor, isso é, despejar no molde o ferro incandescente, e assim se fez o primeiro bloco. Fundiu o primeiro bloco e, vendo aqui na revista Manchete da ocasião, que para mim é um material histórico de extremo valor, aqui está impresso nas páginas dessa revista a fotografia do nosso companheiro Aldo Zóquio vestindo o presidente Juscelino Kubitschek os equipamentos de proteção individual para que ele pudesse fazer dar o start, ou seja, foi o primeiro a depositar o líquido de ferro fundente para fundir o primeiro bloco do complexo GM. Isso é de extremo valor. Pois é, o Juscelino já sabia de antemão, mas ele se vestiu como um fundidor. Perneiras, aventais, capacete e luvas e protetor facial, quer dizer, exatamente os equipamentos que os fundidores passariam a usar. Então, naquela fábrica, o primeiro a usar um EPI completo de segurança foi o presidente na época, Juscelino Kubitschek. Okay. E isso foi para mim bastante gratificante, eu poder vestir um presidente da República com os equipamentos de segurança. Eu só queria perguntar umas coisas. A gente sabe que no começo, quando a indústria automobilística foi implantada no Brasil, a segurança ela não era vista, não era reconhecida, né? E como você está falando na questão dos EPIs, equipamento de proteção individual, como que você conseguiu trabalhar a questão da conscientização dos trabalhadores para poder começar a utilizar esses equipamentos? Bom, na General Motors já se tinha algum equipamento de segurança, né? Como falei, na minha entrada nós já recebíamos uns equipamentos. Então não foi tão difícil introduzir outros. Agora, o que parecia difícil de acontecer, mas eu consegui fazer com que na fábrica de São José dos Campos todos usassem óculos de segurança, inclusive os visitantes. Quando estivemos nos Estados Unidos, eu estive com o pessoal da fundição, e eles não acreditavam que eu conseguiria, aqui no Brasil, que todo mundo usasse óculos de segurança como se usava nas fábricas da General Motors nos Estados Unidos. Eu falei, vou conseguir. E consegui. Não só graças a mim, mas o gerente da fábrica de São José dos Campos, o senhor Boxan, que eu acho que foi o primeiro gerente de fábrica que se dedicou de corpo e alma à segurança do trabalho. Tanto que ele falava assim para o pessoal dele, assim, olha, eu quero ver o Zóquio no meu escritório só para tratar do clube, que não venha reclamar de vocês de segurança do trabalho. Porque lá a supervisão foi ativa, foi treinada, foi preparada, né, e foi a primeira fábrica, se eu não me engano, no Brasil, onde todos usavam óculos de segurança. Zóquio, você começou a fazer segurança no trabalho 20 anos antes do surgimento, da publicação das normas regulamentadoras, as NS que nós conhecemos, normas
regulamentador específico de segurança e saúde do trabalho. O que mudou dessa fase em que não existia legislação prevencionista no Brasil, praticamente só contávamos com os princípios da CLT apenas? O que mudou a partir do surgimento das normas regulamentadoras? Deixa eu voltar um pouquinho em 1960, que chegou aqui no Brasil, foi posto em prática aqui no Brasil um curso de inspetor de segurança do trabalho. Esse curso foi baseado numa apostila do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Foi uma doação que eles fizeram. E esse curso foi feito aqui no Brasil pela BPA, o SESI e o... Como chamava essa entidade? IBS? Não, é uma entidade... É uma entidade brasileira, americana, que cuida de ensino na indústria, não me lembro da sigla dela agora. E por incrível que pareça, melhor para a minha satisfação, nesse curso eu já fui instrutor. Essa é uma apostila que veio dos Estados Unidos e tinha que ser traduzida. Então, como eu já tinha alguma experiência, ou melhor, boa experiência em proteção de máquinas, deram para mim o capítulo sobre proteção de máquinas para traduzir. E foi a matéria que eu ministrei no curso. Esse foi então um curso já oficializado, com diplomas, com certificados, com cerimônia de entrega de diploma, e foi ali eu acho que foi uma alavancagem muito grande, né, desse curso de inspetor de segurança. Agora, muitos engenheiros fizeram esse curso de inspetor de segurança. Porque na época o negócio era o seguinte: o engenheiro, músico que trabalhava em segurança, profissionalmente eles eram engenheiros, mas o título profissional era inspetor de segurança. Muitos engenheiros trabalharam com o título de inspetor de segurança, porque era o título que existia na época. Só se começou a pensar em engenharia de segurança. Foi mais ou menos na mesma época, mas eu acho que o grande iniciador desse movimento para criar a engenharia de segurança foi Barbosa Teixeira. Acho que era Antônio Carlos Barbosa Teixeira, um engenheiro de segurança da Petrobras. Ele, acho que deu um grande impulso, porque não havia funcionalmente a engenharia de segurança ainda. Mas, então, o que mudou? Então, a coisa caminhava assim, mais ou menos lentamente. Havia curso, a BPA e outras entidades davam curso de inspetor de segurança. Até que um dia se resolveu, não me lembro os nomes das leis e os números, mas que se criou a oportunidade de regulamentar as profissões, a equipe de segurança, né? Que passaria a ser composta de engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem. Essa é a equipe formada. Então mudou porque começaram a vir mais cursos de técnico de segurança, mais cursos de engenharia de segurança, de medicina do trabalho, e a coisa começou a evoluir. E eu acho que uma segunda alavancagem que eu acho da nossa profissão foi exatamente a criação dessa equipe de segurança e medicina do trabalho. E a coisa começou a evoluir aí, com altos e baixos. Eu sempre houve altos e baixos na instituição de segurança no Brasil. Cursos bons e cursos médios e cursos ruins. Tanto que nós tivemos profissionais formados nas diversas... em diversos níveis de aprendizado, né? Mas eu acho que o que mudou bastante, evoluiu bastante, foi a criação dessa equipe multidisciplinar. Exatamente. Você, Zóquio, para a ocasião, foi um dos profissionais mais bem pago e com o melhor status do Brasil, porque você chegou ao nível de status de staff no grupo GM, ou seja, chefiando
a divisão de segurança e saúde do trabalho a nível corporativo. Como se deu isso? Olha, é o seguinte, na General Motors, lá em São José dos Campos, eu não tinha o título de gerência, mas era supervisão a nível de gerência. Então havia uma supervisão a nível de gerência que eu pertencia. Então eu tinha os privilégios de gerência, mais alto do que eu, mas eu tinha alguns privilégios de gerência. Quando eu saí da General Motors, eu trabalhei, foi também muito gratificante para mim, eu trabalhei 3 anos em equipamentos vanguarda, ali como desenvolvimento de produtos. E ali eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque quando eu trabalhei 3 anos, quando eu entrei lá para trabalhar em desenvolvimento de produtos, de EPI, a Vanguarda tinha 3 patentes, e quando eu saí de lá tinha 12. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então eu saí para ir para... Quando houve a fusão da Ford e o Willys Overland, que eram 2 gigantes na época aqui no Brasil, na indústria automobilística, não se compara com as de hoje, mas era na época de... Então, quando elas se fundiram, eu fui convidado para unificar as 2 atividades de segurança, que eram totalmente diferentes uma da outra, da Ford e da Willys. Então eu fui convidado para assumir um cargo de gerente aí, para unificar atividades. Ali foi um pouco difícil, mas foi gratificante também, porque eu consegui. Coisa que parecia difícil, havia muito empirismo ainda na atividade de segurança, tanto na Ford como na Willys. E eu consegui aplicar exatamente aquilo que eu aprendi na General Motors nos Estados Unidos. E foi gratificante. E foi gratificante para mim trabalhar na unificação de 2 gigantes na época. Agora, outra coisa, por coincidência ou não, quando a Ford e a Volkswagen se uniram para fundar a Auto Latina, eu como gerente da Ford, eu fui indicado, nomeado, para unificar as áreas de segurança das duas atividades. Foi mais uma vez que eu participei da unificação de 2 gigantes. Isso foi muito gratificante para mim também. E consegui, felizmente, a predominância naturalmente foi dos programas Ford, mas eu consegui que as 2 atividades se unissem e trabalhassem de maneira igual, em temperamento do pessoal, no desenvolvimento, nos treinamentos, na aplicação da segurança do trabalho. Duas atividades muito gratificantes para mim. Trabalhar na unificação da Ford Willys e da Ford Volkswagen. Osóquio, você, hoje um dos motivos da gente estar aqui na sua residência e também nós estamos recebendo pelo Sintesp a doação do seu acervo, ou parte do seu acervo técnico, especialmente aquelas publicações que você teve a oportunidade de desenvolver e publicar ao longo da sua vida profissional. Qual a razão que te levou a doar esse seu acervo para o Sintesp, se é algo tão importante para a sua vida profissional, para a sua história? Isso para nós, gostaria de ter isso divulgado junto à nossa categoria. Bom, a doação que eu faço são 104 títulos diferentes. Ali tem livros de minha autoria, tem alguns livros estrangeiros, tem livros, enfim, 104 títulos diferentes, e muitos deles com vários exemplares. Eu resolvi pelo seguinte: eu acho que o Sintesp é uma entidade que se firmou como defesa dos direitos da ecossegurança e, consequentemente, do próprio trabalhador. E eu note bem, hoje eu estou com 84 anos e não tenho pretensão de chegar aos 100. Você quem chega numa idade que eu tenho, com a boa aparência que você me citou que eu tenho,
Eu acho que não tem... Não pode imaginar que vai durar eternamente. Então, esse meu acervo, se ficasse aqui, não seria aproveitado pelos meus herdeiros. Não seria aproveitado por eles. O que aconteceria? Não sei. Depois que eu passasse dessa para outra fase da vida, eu não sei o que aconteceria com ele. Então eu resolvi doar a Sintesp, porque além de ser alguma coisa que pode ser aproveitada pelo Sintesp, eu acho que a minha memória fica muito melhor guardada no Sintesp do que ficar aqui em casa depois da minha passagem dessa para outra. Eu, em nome da categoria, eu agradeço esse ato, que eu acho que é um ato talvez dos mais importantes da história da nossa profissão. Até antes do início dessa conversa, nós chegamos num consenso aqui de que a nossa área, lamentavelmente, ainda não aprendeu a memorizar, ou seja, não aprendeu a registrar as boas histórias, inclusive as más histórias também. E eu tenho como princípio o seguinte, que uma organização, uma profissão, uma sociedade que não respeita a sua história, essa organização, essa sociedade, esse povo não merece respeito. Então nós, essa área de saúde e segurança do trabalho, nós estamos caminhando agora, felizmente, para esse estágio avançado que eu considero. Zóquio, a partir dos anos 70, que aí sim nós já estamos falando da presença de normas regulamentadoras, começou já a tratar a saúde e segurança do trabalho de uma forma muito mais científica, apareceu-se muitos interessados em ser precursor da história da saúde e segurança do trabalho, apesar que poucos conheciam a sua história, a história dos verdadeiros precursores. Como você sentiu dos anos 70 até os dias de hoje a evolução dessa área? Bom, eu acho que ela evoluiu porque, tanto pela formação dos profissionais, como pela própria necessidade. Porque a segurança do trabalho é uma coisa, é a única atividade numa empresa, que tem que acompanhar todas as demais atividades. Não existe uma outra. Se a segurança bem aplicada, ela tem que acompanhar todas as atividades de uma empresa. Quer seja nova tecnologia, nova máquina, novos produtos, novos insumos, tudo que entra de novo na empresa tem que ter a segurança como um dos seus pilares, uma das suas bases. Então, note bem. Então, eu acho que essa foi houve uma importância na formação dos profissionais como uma necessidade, uma obrigação. Note bem, é uma obrigação da segurança evoluir junto com a empresa, junto com a tecnologia. Porque não é porque hoje temos mais tecnologia que não temos mais segurança. Nós temos, porque note bem, aqui no Brasil, por exemplo, nós já estamos atingindo um nível tecnológico grande. E isso influiu para que a segurança do trabalho acompanhasse. Mas nós temos no Brasil ainda, e sim, infelizmente, e nós não podemos alcançar isso ainda, não temos garras para alcançar isso, de vez em quando se vê na imprensa que nós temos aí trabalhadores trabalhando em regime semi-escravo. Temos ou não temos? E esses não são gente como nós, como aquele profissional que trabalha aqui no Brasil nós temos empresas que se prezam em dar ao trabalhador aquilo que é um serviço humano. Eu acho que a segurança do trabalho, apesar de que o Reich lá em 1926 já falou da importância econômica da empresa, mas ela continua cada vez mais com a importância humana. Então, no Brasil, nós temos uma empresa que respeita a criatura humana, respeita os trabalhadores brasileiros, dando todas as oportunidades, seguindo à risca o que as normas regulamentadoras impõem, mas nós temos também aquele profissional daquelas indústrias que ainda desconhecem, ou fazem que desconhecem esses princípios,
e temos aqueles trabalhadores que, infelizmente, nós vemos tristemente na imprensa, e parece que só a imprensa que descobre isso, trabalhadores que trabalham ainda em regime semi-escravo. Gostaria que você com seus 53 anos... Em atividade, meus 51 anos, mas hoje eu ainda, a pedido de alguém ou consulta, eu ainda faço alguma coisa espontaneamente, eu ainda não me desliguei da segurança do trabalho. Mas com todo esse acúmulo de experiência, de vivência que você teve e tem, qual o aconselhamento que você daria para o jovem profissional do nosso segmento? Eu acho que é pensar bastante, primeiro, socialmente na criatura humana que vai ser definida pela nossa atividade. Segundo, conhecer e obedecer à lei. Principalmente, uma atualização permanente. Porque na medida que novos produtos entram, que a tecnologia evolui, a segurança tem que acompanhar. Aquele que para no tempo, porque acha que sabe tudo, nunca vai saber nada. Aliás, me recordo na primeira aula que eu dei naquele curso de inspetor de segurança, uma coisa que eu falei foi o seguinte, e que vale até hoje: aquele que bate no peito e fala eu sei tudo, não sabe nada em termos de segurança. Eu queria só colocar o seguinte para você, porque eu li muitos seus livros na minha formação, né? Estou muito orgulhoso de estar aqui presente com esse ícone, né, nessa área de segurança do trabalho, que é Álvaro Zocchi. Mas a questão que eu queria te colocar é o seguinte: na época onde aconteciam os acidentes de trabalho, né, a gente sabe que o Brasil recebeu um título vergonhoso de ser campeão na questão desse infortúnio de acidentes, eu questiono a você o seguinte: na época existia algum trabalho no Ministério do Trabalho sobre a questão de fazer uma política de segurança do trabalho para poder facilitar com que o técnico de segurança viesse a desenvolver um trabalho dentro da sua empresa? Olha, houve tanto que na portaria, acho que o número 3.456, se eu não me engano, foi de 1977, eu participei da elaboração da minuta dessa portaria. E ali então foi criado o título de técnico de segurança, que não havia na época. 32, 37. É isso aí. E foi também dado um apoio maior ao membro da CIBA, que não poderia ser despedido, porque naquela época o membro da CIBA que passasse a incomodar no ver do empresário, ele é simplesmente mandado embora. Então foi dado ao técnico, era o supervisor de segurança, foi dado o título de técnico, que foi reforçado vamos supor, a permanência do membro de CIBA na fábrica. Eu acho que isso aí era parte daquilo que o Ministério tentava aplicar para melhorar a segurança. Mas nunca se pensou, nunca se falou, pelo menos. Eu participei várias vezes. No Ministério do Trabalho, na elaboração de minuta de lei, apreciação de leis. Nunca se falou em política de segurança do trabalho. Aliás, falando nisso, em 1975, num congresso, num combate que havia na época, o nosso saudoso combate com o Congresso Nacional de Segurança do Trabalho, no Rio de Janeiro, a BRAF7, eu era presidente da BRAF7 na época, a BRAF7 apresentou, pela primeira vez se falou no Brasil em política de segurança.
Em 1977? 75. 75. Eu sei que foi pela primeira vez que falou em política de segurança no Brasil. Agora, o Ministério do Trabalho nunca pensou em oficializar uma política. Hoje nós já estamos falando muita norma, muita regra, muitas coisas. Tudo bem, é muito bonito, o padrão de administração, de gestão, etc, etc. Tudo isso é muito bonito, é útil. Agora, o que precisa que a cabeça do empresário se adapte a isso. Porque tem muitos empresários que, infelizmente, ainda não aceitam a segurança como ela deveria ser aceita. Infelizmente, nós ainda, passados 50 e tantos anos da época em que eu comecei, ainda nós temos alguma mentalidade que precisaria ser arejada. Zóquio, você tem o tempo que você julgar necessário para fazer suas considerações finais. Bem, o que eu gostaria de fazer é repetir aquilo que eu falei, repetir alguma coisa que eu falei durante essa nossa conversa. Que primeiro, segurança do trabalho, a gente sempre pode fazer, usando da melhor maneira possível aquilo que se dispõe. Conseguir fazer o melhor possível com aquilo que se dispõe. Muitos falam, eu não posso fazer segurança porque precisa de trocar essa máquina, fazer não sei mais aquilo. Não. Sempre é possível fazer. Se eu não consigo o ótimo, eu consigo o bom. Se eu não consigo o bom, eu consigo o remediável. Mas a gente sempre tem que fazer ou pode fazer alguma coisa. Se desistir simplesmente, porque aquele que começa mostrando o remediável, ele vai chegar no bom e até no ótimo. Mas precisa começar, porque tudo no Brasil começou com a CIPA. A CIPA, ninguém sabia nada sobre a CIPA. Mas a CIPA foi mostrando ao Brasil, ao governo e às empresas, que a segurança era útil. Então a CIPA, que abriu o caminho para a criação das seções de segurança. As seções de segurança entraram na esteira da CIPA. E daí surgiram os inspetores de segurança, que hoje são técnicos de segurança. E o técnico de segurança abriu o caminho para entrar em engenharia de segurança. A engenharia de segurança também entrou na esteira do técnico. Então nós, como técnicos de segurança, devemos nos orgulhar disso. Porque nós participamos, nós fomos, passamos a existir em consequência do trabalho da CIPA. Nós abrimos o caminho para que a engenharia de segurança fosse um fato aqui no Brasil. E uma outra coisa que eu digo a todos, não só os técnicos de segurança, a todos que trabalham na área de segurança e medicina, de segurança e de saúde no trabalho, é preciso se manter atualizado. Porque a evolução tecnológica, a evolução de novos produtos, novos insumos, isso é espantoso também, espantosa a forma como isso entra na indústria. E a cada mudança, a cada coisa nova que entra, a segurança tem que fazer parte. Então, se o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, e esses três principalmente, não se atualizar, não acompanhar a evolução tecnológica, estão deixando de fazer aquilo que poderiam. Dos anos 50 aos anos 70, quando surgiram os pioneiros, profissionais que deu origem ao que temos hoje, quais os nomes que você lembra nesse momento que deram a melhor contribuição para construir essa história da segurança do trabalho, profissionais e políticos? Bom, olha, eu me lembro, por exemplo, um engenheiro, Silas Fonseca Redondo, que foi o primeiro higienista aqui no Brasil. Ele atuava tanto com segurança e entendia um bocado também de medicina do trabalho. Silas Fonseca Redondo. Na BPA eu consideraria o Nemésio Nicolini, que foi secretário. Eu posso não lembrar o nome de todos. E alguns
no Ministério do Trabalho, o doutor Rafael Weber, que foi na gestão dele que se elaborou, foram elaboradas as normas regulamentadoras. E, bom, eu me lembro de pouca. Eu sou muito ruim para lembrar nomes, né? Arnaldo Prieto. Arnaldo Prieto o Arnaldo Prieto foi ministro do Trabalho e eu falei do Weber, o Weber foi na gestão dele, e foi nessa gestão que se criaram as normas regulamentadoras, né? Eu falei do Nemésio Nicolini na BPA, que foi na medicina eu lembro do Emílio Santiago, doutor Emílio Santiago, Diogo Pupo Nogueira, vou me lembrando assim. Garcia. Estou vendo agora na parte de engenharia de segurança pode citar o Leonídio Ribeiro, né? O Barbosa Teixeira, que falei que foi o que primeiro se